Olá, olá, queridos alunos da nossa mentoria em Vitória Financeira. Hoje, a nossa 12ª aula, a última aula deste primeiro bloco, que nós fechamos aí de 12 semanas, que foram muito produtivas. Isso é muito, muito importante. Você está assistindo ao vivo, seja bem-vindo a esta aula. Logo mais nós teremos a nossa reunião pelo Zoom com os mentorados, mas também essas 12 aulas estão sendo gravadas para fazerem parte de um arquivo. Talvez vai ser disponibilizado na plataforma do meu site, ou quem sabe para membros do canal do YouTube. Enfim, possivelmente alguém está assistindo isso no futuro por essa plataforma tão importante que é o YouTube, ou pelo meu site. Então, que vocês possam fazer bom uso desse material. Eu tenho feito, na verdade, bom uso desse material. Hoje, nós vamos falar sobre a nossa 12ª aula da mentoria Vitória Financeira. Vamos falar sobre vitória financeira especificamente, alcançando profeticamente a bênção financeira. Ou seja, na nossa aula passada, nós tratamos um pouco de modos de múltipla renda. Eu percebi algumas pessoas, por exemplo, nós temos uma ovelha da nossa igreja, da Unção e Poder, que faz parte do grupo das Ovelhas Fiéis, que é o grupo de pastoreio online para pessoas distantes. E ela faz parte da aula, que ela está fazendo a mentoria com a gente, que é a Lana. E ela mandou, eu sei porque eu sou pastor da igreja, mandou dízimo de um novo empreendimento dela, que eu acho que são trufas ou bombons que ela vendeu. Então ela já começou a pleitear uma nova fonte de renda. Isso é muito, muito legal. A gente perceber isso funcionando, isso de fato sendo aplicado, tá? Que seja sempre bênção para a vida de vocês, todo o ensino aplicado. Boa noite aí aos alunos que já estão ao vivo aqui nesta aula. Ai, credo, roscou a voz aqui. É a idade. Vamos lá? Então, hoje nós vamos fazer uso desse texto, segundo Crônicas 20:20, a parte B desse versículo, na verdade, o versículo é um pouco maior. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Nós queremos lidar com esse termo profético dentro da vitória financeira, ok? Então eu deixei um texto bem interessante para vocês. Essa apostila em PDF já está disponível no grupo do Telegram ou em qualquer outro ambiente que você esteja assistindo essa aula. O princípio profético na Bíblia está muito além do caráter vocálico, né? O que é o caráter vocálico? É o famoso eis que te digo, quando o profeta ele verbaliza uma profecia. Ou também do caráter revelatório, não é? Que é quando o profeta ele vê algo do mundo invisível, do mundo espiritual. Ou até mesmo está além do dom de profecia no Novo Testamento. O princípio profético é uma fundamentação existente em tudo o que Deus criou em relação à humanidade. Então, tudo o que Deus criou em relação à humanidade está pautado no princípio profético. Por que isso? Porque Deus não criou a humanidade, Deus não criou o planeta Terra, Deus não criou o universo, Deus não colocou a raça humana no planeta Terra sem que isso tudo estivesse sendo apontado para o futuro da eternidade espiritual. Então a existência desse planeta Terra, da humanidade, ela é um estágio preparatório, probatório, para que nós possamos voltar ao Éden, voltar àquela ideia inicial de uma comunidade, uma existência perfeita. Então, tudo que acontece nessa terra, ela está ligada ao princípio profético. Ela faz parte de um caráter profético. Quando Deus movimenta algo de forma sobrenatural, ele está utilizando o princípio profético para que nós possamos ser beneficiados por isso. Não é? Então vamos pegar um exemplo. Quando o povo hebreu estava no Egito, Deus não usou
de muitas coisas sobrenaturais para tirá-los de lá. Deus não deu sinais claros através de Moisés que eles deveriam colocar sangue de um cordeiro na borda das casas, lá na 10ª praga, para que o espírito da morte não passasse sobre os hebreus. Deus não permitiu um poder sobrenatural a Moisés para que pudesse dar ordem ali às 10 pragas. Deus fez tantas coisas que nós percebemos que eles estavam se movimentando por um perfil profético, por um princípio profético que regia aquele andar. Nós vemos isso em todo o Velho Testamento, acompanhamos isso tudo no Novo Testamento e podemos entender que isso está vigente nas nossas vidas no dia de hoje. O mover profético, ele é real e ele é vigente nos dias de hoje. Entendendo isso, percebemos que o caminho espiritual utilizado por Deus na vida de quem crê é a profecia, só que de forma pura e genuína, não essa profecia que a gente vê no culto, do profeta, fazer revelações, não é disso. É um caminho espiritual que nos direciona até a vontade de Deus. É uma linguagem de Deus para nós, ok? Então, quando nós vemos, voltando aqui na página anterior, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, nós cremos, nós entregamos dízimo, porque nós cremos. Deus fala para entregar 10%, nós cremos em Deus, entregamos 10% e ficamos seguros, porque Deus nos dá a segurança. Mas nós queremos mais do que segurança. Nós queremos viver com uma benevolência maior do que aquilo que nós produzimos tão somente pelo esforço do nosso trabalho. Porque se eu viver apenas pelo esforço do meu trabalho, eu vou viver uma vida segura, não é? Porque eu creio em Deus. E eu estou vivendo de forma segura. Mas aí Deus traz um princípio profético. E esse princípio profético, quando nós cremos nele, crede nos seus profetas, nós prosperamos. E é exatamente o que você está fazendo nessa mentoria. Nós temos aqui 2 textos interessantes sobre profecia, em relação a confiar em Deus, em relação a prosperar pela palavra de um profeta. O primeiro deles está no livro de Êxodo, no capítulo 12, nos versos 35 e 36. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés. Moisés aqui era o profeta deles e eles estavam crendo, obedecendo, ouvindo o seu profeta. E pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. Isso aqui é quando eles estão saindo do Egito, depois da 10ª praga, estão indo embora. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes, os egípcios, lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Então eles saíram do Egito da condição inicial de escravos para agora uma condição de prósperos, porque eles saíram de lá levando ouro, prata e roupas, tecidos finos, para o deserto. Mas eles vão gastar isso no deserto? Tem shopping, tem loja no deserto? Não tem. Mas eles entraram no deserto prósperos. Tanto é que depois você vai perceber, quando Deus pede tecido para fazer o tabernáculo, ouro, prata, de onde que tinha esse material todo? Desse despojo que eles levaram do Egito. Então o tabernáculo foi construído com peles de animais que eles abateram no deserto e também com metais preciosos que eles despojaram dos egípcios. Então Deus fez com que eles tivessem favor por parte dos egípcios, porque eles obedeceram à voz de Moisés. Agora pense comigo, se quando Moisés falou, quando vocês estiverem saindo, olhem para os egípcios e olhem nos olhos deles e diga, me entregue o seu ouro, sua prata e suas roupas, que eu quero levar junto comigo. Se eles falassem, não, eu jamais vou fazer isso. Eles não vão, eles vão me dar uma pedrada. Nós somos aqui um povo malquisto no Egito. Se eles não confiassem na palavra de Moisés, se eles não confiassem no profeta que Deus havia mandado para eles, eles não teriam prosperado. Então, credes no Senhor, estareis seguros, credes nos vossos profetas e prosperareis. Eu, por um bom tempo, no início da minha carreira pastoral, eu tinha vergonha de falar de oferta na igreja, eu tinha medo de falar de oferta na igreja. Até porque eu era um profissional de uma área, né? Eu trabalhava como designer para uma empresa e ganhava um bom salário, como eu já falei para vocês inúmeras vezes. E quando eu me tornei pastor, eu abri mão do meu trabalho. Eu pedi a demissão do meu trabalho na empresa para assumir o ministério pastoral. Então, o que as pessoas iriam imaginar de forma imediata é que eu ganharia muito mais sendo pastor de uma pequena igreja do que eu ganhava trabalhando registrado naquela empresa. Porque, aos olhos matemáticos do povo, qual que é a situação aqui? Eu ganho 10 salários numa empresa,
peço as contas e abro uma igreja. Tem que ser algo mais vantajoso. Ele não abriria uma igreja se ele não ganhasse muito mais do que 10 salários. Vocês entendem? Tanto é a frase que eu ouvi quando o meu ex-chefe ele falou: Você vai para outra empresa? Por que você está pedindo as contas? Não, eu vou ser pastor. Ser pastor? Vai ganhar mais do que você ganha aqui? Não vou ganhar nada lá, inclusive. Vou ser voluntário. Aí ele olhou para mim e falou: pequenas igrejas, grandes negócios. Entendeu? Porque na mente dele era exatamente isso. Eu estava saindo de um emprego de 10 salários para ganhar muito mais dinheiro. Porque essa visão realmente de quem abre mão de alguma coisa. Já pensou se eu tivesse medo de ouvir, né? A voz de Deus? Aí eu fui pro ministério, mas eu tinha medo de tirar oferta. Porque na minha cabeça eu pensava, se eu aqui no altar ficar tirando oferta, falando pro povo dar dinheiro, porque dar dízimo, oferta, fazer voto na igreja, pode ter nomes bonitos, pode ter nomes eclesiásticos, mas no fim das contas, tudo se traduz em você pegar dinheiro do que você trabalhou e colocar no envelope e dar para a igreja. É isso que se resume. A forma prática de se ver é essa, é alguém dando dinheiro para uma instituição. Então, nós sabemos que nós damos dinheiro como uma forma de bondade, como uma forma de liberação, como uma forma de generosidade, como uma forma de cuidado com a igreja, como uma forma de sustento pastoral e missionário. Nós sabemos disso. Só que o ímpio não sabe. Para o ímpio é alguém dando dinheiro, é um crente dando dinheiro para um pastor. E aí eu tinha medo de falar de oferta porque eu pensava que as pessoas iriam dizer: ele saiu do emprego para abrir uma igreja, agora está pedindo dinheiro na igreja porque ele tem que suprir o salário que ele perdeu. E aí Deus me cobrava muito isso. Deus cobrava assim: o povo crê em mim e o povo está seguro, mas esse povo nunca vai prosperar porque você não está sendo o profeta deles. Você precisa ser o profeta deles. Você precisa ensinar esse povo a olhar nos olhos do egípcio e dizer: me dá o teu ouro. Me dá a tua prata, me dá a veste que você tem em casa. Você precisa ser a pessoa que vai dizer o que eles têm que fazer. Tem momentos na igreja que eu falo: irmãos, vocês precisam fazer uma oferta maior do que a oferta que vocês dão. Vocês estão dando o dízimo certo? Vocês estão dando oferta de que forma? Tem momentos nas nossas igrejas que eu preciso chegar para eles e estabelecer: irmãos, vamos estabelecer um voto. Nós vamos fazer um empreendimento missionário ou alguma coisa para a própria igreja local. Vamos fazer um voto. Quantos podem fazer um voto de R$100 aqui? Quantos podem fazer um voto de R$1.000? Aí a pessoa vai dizer: poxa, mas ele está pedindo dinheiro, ele está dando números para o dinheiro. Deus sempre deu números. Deus sempre deu números. Moisés, quando foi construir o tabernáculo, ele disse: eu preciso que homens voluntários venham até aqui e tragam ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, linho, seda, tecidos, não sei o que. Ele foi falando a lista. Ele pediu nominalmente o que ele precisava. Ele não falou assim: gente, eu vou construir um tabernáculo para Deus, mas cada um traz o que sentir no coração. E como é que seria o tabernáculo? Seria cheio de ouro? Obviamente que não. O pessoal ia dar madeira, ia dar palha, ia dar pedra. Eles não iam dar diamante, eles iam dar pedregulho. Eles não iam dar ouro, eles iam dar qualquer metal que não é nobre. Porque as pessoas precisam de um direcionamento profético. Esse direcionamento profético vai vir pela boca de um profeta. Por isso que em 2 Crônicas o texto diz: credes no Senhor e estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. É difícil crer no profeta, mas quem crê prospera. Então eu tive que quebrar isso dentro de mim, esse paradigma do pedir, do orientar, do direcionar, do escalonar as coisas, dizer: olha, gente, tem gente que precisa dar oferta de 100, tem gente que precisa dar oferta de 500, tem gente que precisa dar oferta de 1.000. Porque dentro da igreja tem pessoas que têm um padrão financeiro que só pode dar oferta de 100, é o máximo que ele consegue é a oferta de 100. Então eu vou tentar ajudá-lo a fazer a melhor oferta que ele jamais fez na vida dele. Sempre ele fazia 10, 5, de repente eu consigo motivá-lo de uma forma profética a ele fazer uma oferta de 100. Ele nunca conseguiu fazer uma oferta de 100 na vida. Por causa de medo, por causa de privação, por causa de falta de dinheiro, por causa de falta de ensino. E aí eu consigo, como profeta, motivá-lo espiritualmente a fazer isso, e com essa oferta, que foi a maior que ele fez na vida dele, R$100, Deus destrava na vida dele a prosperidade. E eu preciso escalonar. Tem gente que essa oferta é de 500, tem gente que essa oferta é de 1.000. O problema é que as pessoas vão sempre olhar para aquele que pede o dinheiro como alguém que vai fazer uso e fruto desse dinheiro. Por isso que é muito importante você conhecer o profeta que fala com você sobre dinheiro.
Você conhecer a estrutura do ministério e a forma com que o ministério funciona, né? Talvez você já saiba, eu falo isso abertamente, a nossa igreja, todos os pastores são voluntários, não recebem salário da igreja. A gente acha errado? Não, a gente acha certo o pastor receber salário. Mas pelo fato de sermos igrejas pequenas e de maioria pobre, não tem sentido o pastor pegar o dinheiro da igreja para sustentar o salário, sendo que a igreja precisa de recurso. Quando as igrejas estiverem bem mantidas, estiver sobrando dinheiro, um dos pastores vai chegar e vai dizer, olha, a gente tem recurso, já temos tudo, não precisa de mais nada e sobra todo mês 5, 10 mil reais. A gente pode usar isso como salário? Pode, deve usar como salário. Mas enquanto isso não ocorrer, a gente entende que o pastor tem também liberdade para falar de dinheiro, uma vez que esse dinheiro nunca vai vir para ele. O outro texto que nós lemos, ou que nós temos aqui, Provérbios 13, 22, o homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, aos netos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O dinheiro do ímpio vai para a mão do crente. A riqueza do pecador é depositada para o justo. Deus faz com que, quando você ouve os seus profetas, você honra os seus profetas, Deus faz com que coisas extraordinárias, como a riqueza do pecador, venha para sua mão. Você está lutando para fechar um contrato e você não consegue, e os teus concorrentes são pecadores. Você vai poder orar e dizer, Senhor, que a riqueza daquele pecador, que o dinheiro dele ele vai gastar com prostituição, com droga, com macumba, que essa riqueza venha para as minhas mãos, Senhor. Porque eu vou dizimar, vou ofertar, vou cumprir voto, vou sustentar missionário, vou ajudar a minha igreja. Então vai ser um dinheiro santo, que vai te deixar feliz, que vai te suprir, que vai te surpreender, te alegrar, mas ainda assim, sobre toda a alegria e surpresa que você vai receber, você ainda vai ter como sustentar a igreja, a casa do Senhor. Ainda mais nesses tempos tenebrosos em que o evangelho está correndo muito risco com esses governos comunistas que estão se levantando no mundo. Então vamos lá, a riqueza, falando mais sobre esse tema, a riqueza do pecador será entregue nas mãos dos crentes. Esta é uma premissa profética. O dinheiro do ímpio será entregue ao crente. Para isso, precisamos tomar posse dessa chave profética e trazer à existência o milagre. Eu preciso crer que isso é uma chave, que isso é uma liberação, que isso é um decreto de Deus, e eu tenho que trazer isso à existência. Diga aí ao Senhor onde o recurso está. Só você sabe onde o recurso está que você precisa. Vou dar um exemplo. Eu sou vendedor de consórcio. Eu tenho outros tantos vendedores de consórcio, de empresas concorrentes, que são ímpios. Que você sabe que vão para bebedeira, noitada, que gastam com prostitutas, que gastam com drogas. Diga para o Senhor, Senhor, o dinheiro daqueles ímpios lá, eu quero que ele venha para a minha mão. Os clientes desses ímpios, eu quero que sejam meus clientes. Você é vendedor de carro, enfim, qual é a área que você atua? Diga para o Senhor. Porque com certeza você conhece a tua concorrência, conhece os seus adversários comerciais. Diga para Deus aonde o recurso está. O ímpio gasta com demônios, mas você será fiel a Deus, fará ofertas generosas, manterá o missionário no campo. Essa riqueza precisa vir para suas mãos. Isso é imperativo. O reino de Deus precisa que você tenha essa riqueza e que você seja o fiel depositário do dinheiro que antes estava na mão do ímpio, agora ele precisa estar na sua mão, para que você faça bom uso, não só para que você tenha uma vida boa, próspera, confortável e que você seja enriquecido por esse dinheiro e você seja o exemplo de que Deus prospera os seus, mas também para que você seja um mantenedor da obra de Deus, da igreja, do campo missionário, dos pastores, que você possa fazer cursos, que você possa fazer tantas coisas que o cristão deve fazer, que você possa comprar bíblias e doar para as pessoas, que você possa entrar em projetos missionários, enfim. Então, essa é uma premissa profética que você pode fazer uso, deve fazer uso, em nome do Senhor Jesus. Quer ver? Eu tenho aqui umas análises interessantes. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Deus te deu a oportunidade de estar debaixo de uma unção
profética. Você é cristão, você está assistindo essa mentoria, essa aula, está participando desse grupo incrível de mentoria em Vitória Financeira. Então Deus já te deu essa oportunidade de estar debaixo de uma unção profética. Seja a unção profética lá na sua igreja, seja aqui nessa mentoria, onde houver um profeta que você o identifica como sendo um homem de Deus, um homem fiel, próspero e sábio, esta unção estará sobre a sua vida se você estiver debaixo dela em obediência. Então, tem muitos mentorados meus que dizem para mim, mentorados, e tem não só os mentorados, tem alunos meus que dizem, olha, eu sou membro da igreja tal, sou ovelha do pastor tal, mas eu entrei para a mentoria com o pastor Carlos porque o meu pastor é um homem simples, é um homem sem estudo, é um grande homem de Deus, uma bênção, um pai de família, mas ele não tem esse dinamismo, esse conhecimento, essa estrutura espiritual que o pastor Carlos tem. Então, eu pedi a benção para o meu pastor e entrei para a mentoria. E hoje eu estou debaixo da obediência profética do pastor Carlos. Não significa que eu sou o pastor dele. O pastor dele é o pastor da igreja. Mas ele entendeu que existe um profeta que ele precisa estar debaixo dessa unção. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O profeta Eliseu, ele não era o pastor da viúva de Sarepta. Não é? Na verdade, não era o profeta Eliseu, era o profeta Elias, primeiro reis. Eu dando um mole aqui. O profeta Elias não era o pastor da viúva de Sarepta. Ele era um profeta. Mas quando ela entendeu o chamado, entendeu a autoridade dele, ela ficou debaixo da unção em obediência. Vamos ver? Vamos abrir as nossas Bíblias. Você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia aqui, ó, 1 Reis 17. Vou abrir aqui no meu celular. 1 Reis. Uma vez eu tinha feito um esquema que eu abria no celular, aparecia aqui na tela. Dá para fazer. É um NDI, um NDI, mas eu esqueci de ter programado isso. Se eu abrir no meu notebook, no outro notebook eu consigo, mas agora vai aqui na unha mesmo, né? Então, 1 Reis 17, 12, do 12 ao 16, o texto, deixa eu botar na tradução que eu prefiro, essa aqui. Então, o texto diz assim, bom, vamos só contextualizar, né? O profeta desce até Sarepta, encontra essa viúva, pede para ela trazer um pouco d'água, ela fala que vai buscar, e ele diz assim, viu? Também me traga um pão, por favor. Daí o verso 12, ela responde, tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Então percebam que ela não está falando Senhor, meu Deus. Ela está dizendo Senhor, seu Deus. Ela não era uma mulher de Deus. Ela era de Sarepta, uma cidade pagã. Então ela diz, tão certo quanto vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha, a gente chama aqui no sul de cavacos, ou alguma tradução vai dizer gravetos, 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, olha aqui, crede nos vossos profetas e prosperareis. Elias disse a ela, não tenha medo, vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Então, ele não comeu a comida da viúva. Eu já vi gente falando, ele comeu toda a comida da viúva e aí a viúva teve... Não, a viúva deu tudo o que tinha pro profeta. Não. Ela ia fazer exclusivamente para ela e para o filho e ela fez uma porção menor para ela e para o filho e dividiu, repartiu. A bênção do repartir, né, do compartilhar, ela repartiu com o profeta, mas ela deu primeiro para o profeta. Porque assim diz o Senhor. Aí o profeta deu o decreto. Deus de Israel é o caminho, é o princípio profético acontecendo. A farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Veja que ele deu um decreto com prazo. Ele disse, não é para sempre. É até quando chover aqui. Vocês sabem que logo depois desses episódios, coisa de dias, choveu. Então a farinha e o azeite não ficaram por anos jorrando na casa dela. Ela, por alguns dias, porque depois disso ele foi para casa, o menino morreu, ele ressuscitou o menino, né? Ele foi para o Monte Carmelo, desafiou os profetas, depois veio a chuva. Então foi um período ali de tempo, a gente
Não sabe dizer exatamente quanto tempo. Coloca aí, semanas talvez. A viúva foi, verso 15, a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu e a doença dele se agravou tanto e ele morreu. E aí, só que eu quero ir para o final desse texto, só para que vocês vejam a fala dela. Aí Elias foi lá e orou e o menino reviveu. Verso 22. O Senhor atendeu a voz de Elias e a vida do menino foi restituída e ele reviveu. Verso 23. Elias tomou o menino, levou do quarto até a casa, entregou à mãe dele e disse: Veja, seu filho está vivo. Verso 24. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é a verdade. Ou que a palavra de Deus é infalível em vós. O que significa isso? Elias não era o profeta dela, ela não era uma mulher de Deus. Elias, a Eva colocou aqui, na matemática de Deus, dividir multiplica. Eu não chamo dividir, eu digo repartir. Porque quando você divide, você pega um inteiro e faz em 2 meios. Quando você reparte o que você tem, você faz um inteiro virar 2 inteiros. Entendeu? Veja sobre Elias. Elias não era o profeta dela, Elias não era o pastor dela, ela não era crente, né? Ela não cria em Deus. O crente não é evangélico, o crente é aquele que crê. Ela não era uma crente, mas ela acreditou na palavra profética. Então, credes em Deus estareis seguros, credes nos seus profetas prosperareis. Naquela hora, ela entrou debaixo de uma palavra profética em obediência. E, de fato, aconteceu. Os sinais seguem aos que creem. Como ela creu, o sinal acompanhou a ela. Se ela falasse, não acredito nisso, de fato ela morreria de fome por aqueles dias. Mas ela aproveitou e creu. A chance que Deus deu, através do princípio profético, para aquela mulher ser abençoada. É claro que teve uma necessidade. Deus precisava abençoar aquela mulher para sustentar o seu profeta. Então, sim, a bênção daquela mulher foi condicional. Deus disse, eu vou prosperar essa mulher para essa mulher abençoar o meu profeta. Então entenda, se você colocar no coração o desejo de abençoar o seu profeta, Deus vai te prosperar e enriquecer. Porque você vai ser a porta de bênção para o seu profeta. Todas as vezes que eu ajudei o meu pastor, que eu dei presentes pro meu pastor, que eu dei dinheiro para ele viajar de férias, que eu falava pro meu pastor, não, eu pago a passagem, não, eu pago o tanque de gasolina, não, eu pago o hotel que você vai ficar, não, tá aqui um dinheiro. Isso fora de oferta e dízimo, eu fazia direto pro meu profeta. Todas as vezes que eu fazia isso, Deus me prosperava. Por que Deus me prosperava? Porque Deus entendeu que eu era o canal de bênção para a vida daquele servo. A viúva de Sarepta era o canal de bênção e de sustento e de provisão para a vida de Elias. Então, Deus prosperou a viúva porque através dela Elias seria sustentado. Faz sentido para vocês? Um outro texto interessantíssimo no Novo Testamento, peguei um do Velho e um do Novo, é a pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5, verso 4. Vocês conhecem a história de Pedro pescando e não pegando nada durante a noite toda. De manhã Jesus vai até ele e pede o barco, Jesus prega, e quando ele terminou de falar, verso 4, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele quis dizer, entre outras palavras, eu sou pescador, você é carpinteiro, cada um no seu quadrado. Eu sei o que é pescar, você sabe o que é fazer porta, mesa, porque o carpinteiro e o marceneiro era a mesma profissão naquela época. E ele quis dizer assim, você que está dando uma ordem fora da sua competência. Você não é pescador. Mas ele disse, olha, eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada. Não vou pegar agora de manhã que está tudo agitado, que os peixes não vão ficar aqui perto. Mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. O que significa isso? Ele poderia ter sido incisivo, batido o pé e dito, não, o pescador sou eu, você é um pregador, ou você é um carpinteiro. Não faz sentido eu obedecer você. Ele poderia perder a chance de ouvir
um comando profético de Cristo que de fato prosperou. Depois, Pedro não quis, abandonou o barco, porque resolveu que era mais vantajoso seguir a Cristo, e é óbvio. Mas veja, se o objetivo único fosse a prosperidade, ele teria alcançado. Ele teve ali um barco cheio que quase que afundou de peixes, que era o objetivo de todos aqueles pescadores naquele dia. Então, ele ouviu uma voz profética e ele creu na voz profética. Credes no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele creu numa palavra que parecia absurda. Jogar a rede no mesmo lugar que ele jogou a noite inteira e não pescou nada, sendo ele um pescador profissional, um pescador muito experiente. Mas ele creu na palavra profética e ele fez conforme esta palavra e ele prosperou. Então esses são exemplos daqueles que obedecem e são contemplados, mas nem sempre as pessoas conseguem obedecer. Você vai dizer, para Pedro é fácil, ele ouviu Jesus pregar e ele viu que Jesus era Deus e obedecer a Deus é fácil. Então eu trago um exemplo para você de um jovem rico que ouviu Jesus pregar e não conseguiu obedecer. Veja o que diz em Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, versos 21 e 22. O jovem rico chegou para Jesus e disse, bom mestre, o que faço para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Aí no verso 18 ele diz, quais? E Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aí no verso 20 o jovem diz, eu tenho observado tudo isso, o que ainda me falta? E aí Jesus, que conhecia a condição desse jovem, no verso 21, que eu pontuei aqui, Jesus diz, você quer ser perfeito? Então vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades e não podia deixá-las. Então, quer dizer, ele recebeu ali uma palavra profética, uma chave profética do próprio Cristo. Ele estava ouvindo a Cristo, ele estava acompanhando a aplicação, né, da mensagem de Cristo, mas quando Cristo o desafiou, ele não conseguiu seguir. Então, nem todos estão prontos para obedecer uma palavra profética. Nem todos estão prontos para entender um princípio profético de prosperidade. Nem todos. Às vezes você dar... Jesus disse que dar é melhor do que receber, mas às vezes você dar te gera mais retorno do que se você apenas receber. Talvez você pense que hoje eu preciso ter R$1.000 nas mãos, eu preciso ter R$1.000 nas mãos. Talvez esse seja o seu pensamento. Mas, quem sabe se você pegasse esses R$1.000 e ofertasse esses R$1.000, eles vão se transformar num contrato que vai valer 1 milhão no futuro. Então, sabe, a nossa necessidade, ela nos impede de olhar para o sobrenatural. A nossa necessidade. Por que tem muita gente que não entrega o dízimo? Porque está com dívidas. Dívidas, inclusive, das quais ele contraiu. Ninguém comprou. Pode acontecer um golpe, tá? Mas mesmo assim, a maior parte das pessoas, dívida que ele fez. E aí ele fala assim, mas como é que eu vou dar o dízimo se eu estou devendo? Você está devendo porque você comprou o que não devia. Na hora que não era a ideal, com dinheiro que você não tinha, fez negócio mal feito, comprou a prazo e não teve dinheiro para pagar o parcelamento, deu passo maior que a perna, foi tudo você, não foi Deus. No momento algum foi Deus, foi tudo você. O que não é justo é você fazer um monte de coisa errada e agora querer culpar Deus ou querer tirar de Deus aquilo que é a única forma de salvar você da crise financeira. Então se eu estou devendo 1.000 e eu ganho 500, eu vou ter que parcelar esses 1.000. Ah, mas eu tenho que entregar 50 de dízimo, então eu não ganho 500. Eu ganho 450. E dentro desses 450 eu vou negociar aquela dívida de 1.000. É assim que funciona. Eu não vou pegar os 500 e pagar a dívida, porque primeiro que ninguém paga a dívida com todo o dinheiro que recebe, porque você tem que comer. Então, as pessoas negociam as dívidas, mas nunca negociem contando o dízimo. O dízimo tem que ser tirado primeiro, separado. Mesmo que você esteja atolado de dívidas, a primeira coisa que você tem que fazer, a sensatez, é você falar assim, não, eu não vou mexer no que é de Deus. Eu já estou todo lascado, eu estou no fundo do poço, mas o que é de Deus eu não posso mexer. Tem gente que pega e vai juntando tudo que pode, inclusive dinheiro de dízimo, não dá nunca mais nenhuma oferta na igreja, porque parece que tudo vai ajudar a sair do buraco. E quanto mais faz isso, mais profundo esse buraco fica.
Agora, se você tiver uma visão espiritual e ouvir um profeta e crer nesse profeta, santifique dízimos, ofertas e faça votos a Deus, mesmo num período de dívidas, mesmo num período de dificuldade financeira, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai fazer com que você receba de forma abundante. Eu falei para vocês que a gente passou várias vezes situações sensíveis na vida que eram controladas, que não era falência, mas eram, né, altos e baixos. E aí, graças a Deus, eu tinha um dinheiro guardado, um investimento, alguma coisinha, consegui movimentar tudo isso e fazer mais dinheiro depois. Só que quando Deus percebe que você está ligado à fidelidade, que você está ligado ao caminho profético disso, a crer no Senhor para estar seguro e crer nos seus profetas para prosperar, Deus sabe que qualquer atitude que você fizer nesse caminho vai gerar renda, vai gerar recurso, vai gerar recompensa. Então, foque nisso. Foque não só em fidelizar a sua vida financeira a Deus, de forma que eu não mexo naquilo que é de Deus. Eu posso estar passando fome, mas o que é de Deus é de Deus. Seja o cabeça dura da família. Não abra mão disso. Como você não abre mão da sua salvação, como você não abre mão da sua santidade, você, mesmo que você tenha vontade de pecar, você não peca, você luta contra a sua carne, você ora, você jejua, você esmurra o seu corpo, como Paulo fazia, para você não pecar. Como você não abre mão da sua salvação, você vai para o céu, você não admite de forma alguma perder a salvação e ir para o inferno na eternidade. Também não abra mão da fidelidade. Não abra mão da santidade financeira. Fidelidade está ligado à semente. Fidelis vem de fide, semente. Então, quando eu sou fiel, eu sou um semeador. É por isso que Jesus Cristo disse: saiu o semeador a semear. Uma boa parte das sementes caiu à beira do caminho, sobre os espinhos e sufocaram a planta, outros sobre as pedras e elas não tiveram espaço para crescer, outros sobre o sol e ficaram secas, outros passarinhos comeram. Mas teve uma parte da semente que caiu em boa terra e produziu frutos, 30, 60, 100 para 1. Então nós temos aqui o símbolo da fidelidade. Ah, pastor, mas o que significa isso? A gente acha que é sobre evangelismo, pode ser, a gente acha que é sobre oferta, mas é sobre fidelidade. Às vezes o teu período de fidelidade cai sobre espinhos. Tem gente que foi fiel em igreja que o pastor roubou o dinheiro. Isso significa o quê? Que a tua semente não foi vista por Deus? Foi vista. Deus não estava contando uma história do que a semente produziu ou não. Deus estava contando a história de um semeador que semeou. Essa é a questão. Você não é a semente, você é o semeador. A semente é tudo aquilo que você faz. Se aquele semeador tivesse apenas um punhado de semente, tivesse jogado essa semente no espinho, ele tinha ficado sem nada. Mas como ele tinha muitos punhados de semente, ele teve a salvaguarda. Às vezes a minha semente o passarinho come, às vezes cai no sol. Eu não sei qual vai estar boa. O próprio autor de Eclesiastes, ele diz, se você jogar sua semente aqui e ali, você não sabe qual vai estar boa. O importante é que você semeie sempre, para que essa semente possa germinar, seja essa de manhã, seja aquela de tarde, ou seja ambas. Então, seguir um princípio profético dentro da semeadura, crer nos vossos profetas, é muito importante. Quando Deus chegar para nós e falar assim, só tem um pãozinho, faz para mim também. Não come só você e seu filho, não. Leva para a igreja. Quando Deus falar para você, faz uma loucura, você já tentou tanta coisa, faz de novo. Eu estou contigo agora. Eu não estava com você ontem à noite, mas hoje eu estou com você no barco. Ontem à noite você pescou a noite inteira sozinho. Você pescou a noite inteira, você e seus amigos, na força do seu braço, na cabeça que você tem, do jeito que você pensa. Mas hoje de manhã eu estou aqui. Você vai pescar comigo, o Senhor Jesus disse para Pedro. É diferente. Você pode ser o melhor profissional na sua área. Você pode ser o melhor médico, o melhor dentista, o melhor advogado, você pode ser o melhor na área que for. Você pode ser o melhor professor, você pode ser o melhor qualquer coisa. Sozinho no barco é só você, meu irmão. Mas agora de manhã Jesus entrou no barco. Ele disse, agora você vai pescar, mas eu estou junto com você. Eu vou pegar nas suas mãos para jogar essa rede junto com você. Crede nos vossos profetas e você vai prosperar. Amém? Amém, pessoal? Deixa eu ver o pessoal aqui no chat que eles estão falando. O Jário disse, voltamos ao início, né? A diferença da semente e semeadura, ou da semente ao fruto. Queridos, vejam aqui,
Olha que legal esse efeito. Gostei, mas eu prefiro esse que eu fico. A profecia aplicada ao dízimo, tá? Então, vejam a minha matemática agora. Nós vimos que o ambiente profético ele é um princípio. Nós vimos que Deus se move nesse princípio profético para prosperar o seu povo. E agora nós chegamos a uma obrigatoriedade do dízimo, que é entregar 10% de tudo que nos vem à mão. Só que tudo que nos vem à mão está ligado exclusivamente a algo natural, a algo de recompensa obrigatória pelo seu esforço. Não é? Quando nós olhamos para os gafanhotos, veja Malaquias, capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento. Na minha casa, provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus, para que derrame sobre vós bênçãos sem medida, que dessa bênção provenha a maior abastança. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, para que a vide não seja estéril. Você percebe? O gafanhoto está ligado aos 10% do fruto do seu trabalho. Então eu trabalhei, ganhei 1.000, 10% é 100, eu entrego 100, o gafanhoto não come os 900. Viu que fácil? Super fácil. A vide não é estéril, a uva é docinha, vende bem, vende fácil, o cliente gosta do produto, quer comprar mês que vem de novo, não é? É isso aí. Não tem perda, tá tudo certo. Mas está relacionado a trabalho e recompensa. Trabalho e recompensa. É uma ação natural. E como que eu faço para isso ser uma ação sobrenatural? Eu aplico a profecia ao dízimo. Quando você dizima 10% do que lhe veio à mão, você cumpre à risca as ordenanças de Deus sobre fidelidade e mantimento da casa do Senhor. Mas quando você antecipa profeticamente o dízimo do que você gostaria de ganhar, o que acontece? Você está mostrando a Deus, com gestos de fidelidade profética, que já é fiel no dízimo que ainda não recebe. Ou melhor, já é fiel no dízimo do que ainda não recebe, ou seja, mas que pretende receber. E aí eu fiz um exemplo aqui. Como entregar o dízimo profético? Simples, você irá calcular o valor de 10% do que gostaria de receber de salário. De salário total. Por que de salário total? Porque talvez seja várias fontes de renda. São seus proventos. Se hoje você recebe R$ 3.500 de salário, seu dízimo, por óbvio, é 350. Mas se o alvo profético é você receber 5.000 de salário, então o seu dízimo profético já deve ser entregue no valor de R$ 500. Você entendeu? Eu recebo R$ 3.500 de salário, mas eu quero vir a ganhar R$ 5.000. Se eu continuo entregando R$ 350 de dízimo, eu estou entregando o dízimo da recompensa do fruto do meu trabalho. Certo, pontualmente, 10% que me veio à mão, cumpro a lei, estou seguro, está dando tudo certo. Mas se eu quero vir a ganhar 5.000, então o que eu faço? Em vez de eu entregar 350 todo mês, eu passo a entregar 500. Mesmo eu ganhando 3.500. Porque eu estou entregando de forma profética, antecipatória, dizendo a Deus, Senhor, eu já estou me vendo ganhando R$ 5.000 de salário. Eu já estou vendo novos contratos, novos clientes, novas aquisições, novos investimentos frutificando, dando lucro. E eu sei que em breve o meu salário total do mês será 5.000. Então eu já estou mostrando uma fidelidade antecipatória, apresentando ao Senhor esse dízimo de R$ 500. Eu fiz isso, já contei isso várias vezes, talvez eu já tenha contado para vocês. Eu fiz isso e foi assim que eu saí de 2 salários mínimos para 10 salários mínimos em menos de 6 meses. Porque eu demorei 3 ou 4 meses para sair de 2 salários mínimos para 3 salários e meio. Passei 2 meses com 3 salários e meio. Ganhei as contas dessa empresa, que parece uma tragédia, uma catástrofe, mas foi a forma que Deus me fez ir para uma empresa que me pagaria 10 salários. Porque se eu permanecesse naquela empresa, a qual subiu o salário de 2 para 3 salários mínimos e meio, eles nunca subiriam para 10 salários mínimos. Lá, mesmo que era uma empresa grande e rica, mas lá eles nunca fariam isso. Não estava no plano de salários dessa empresa. Então eu ganhei as contas, aí você vai dizer, né? Aí é a hora da frieza. Porque se eu estou desejando, almejando maiores ganhos, eu preciso entender que no meio do caminho alguma coisa vai ter que acontecer. Se eu estou vivendo no Egito, ali eu tenho uma casinha, eu tenho uma cabra que dá leite, eu como uma cebola, um alho, tá, eu tô ali, né? Trabalho duro, sol a sol,
mas eu estou sonhando com a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Eu vou ter que ter um monte de atitude corajosa, eu vou ter que tomar um monte de decisões que ninguém toma, eu vou ter que caminhar 40 anos no deserto para chegar lá. É isso. Não vai vir um helicóptero de Deus pegar a pobretaiada lá no Egito, escravo, comendo lavagem, chacoalhar eles, levar para a terra prometida, em Dubai, sei lá. Não é assim que acontece. Então, quando eu ganhei as contas, eu tive aquela sensação de medo, de consternação, de tristeza, de revolta, mas lá no fundo o Espírito Santo estava me dizendo, peraí, você não crê que eu tenho coisas maiores? Creio. E você acha que as coisas maiores vão acontecer dentro dessa empresa? De fato, acho que não. Então, dê glória a Deus que eu te tirei dessa empresa, porque eu vou te colocar numa coisa maior. Às vezes, o nosso medo, talvez a nossa insegurança, quem sabe o imediatismo da vida, nos faz errar quando Deus rompe um processo, te tira de uma empresa, faz você falir uma empresa, porque Deus, olhando para o futuro, sabe que você ia se meter em dívidas impagáveis. Então ele faz você falir agora a empresa que você consegue dissolver o capital e pagar tudo e terminar 0 a 0, para que você entre num novo projeto que aquele ali sim vai te prosperar. Nós temos que entender o mover de Deus e a forma com que Deus trabalha nas nossas vidas. Amém? E com esse mover, com essa forma maravilhosa que Deus trabalha na nossa vida, nós acabamos prosperando. Por isso que a aplicação do dízimo profético, ela é importante para quem quer crescer financeiramente. Faz uso da unção profética para que dessa unção você possa crescer. Amém? Eu espero que tenha sido uma bênção essas 12 lições, não é? Que vão ficar aí registradas nos nossos corações e também nesse material aqui do meu ministério. E eu gostaria de orar nesse momento com vocês. Nós vamos para a nossa mentoria pelo Zoom, mas para quem vai ficar com o material gravado aí na posteridade, no futuro, eu gostaria de orar com vocês, apresentando a Deus as vidas de vocês, os que estão aqui presencialmente. Hoje é dia 11 de julho de 2023, 20 horas e 46 minutos. Quem está ao vivo aqui nessa aula, que já durou 46 minutos, ou quem está no futuro assistindo essa aula gravada em alguma plataforma no futuro, eu quero orar por você, para que você entenda as vias proféticas, o princípio de Deus, o princípio profético da libertação financeira, da prosperidade, da vitória financeira, e que você possa crer em Deus e confiar nos vossos profetas. Amém? Vamos orar. Deus, eu quero, neste momento, encerrar um ciclo, fechar este ciclo que começou na nossa vida 12 semanas atrás, 12 lições atrás, 12 aulas atrás, 12 ensinos atrás. Um número profético, o número 12, realmente é replicado muitas vezes na Bíblia, como 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas da cidade santa na eternidade, tal qual são 12 meses do ano. Talvez de forma profética nós possamos dizer que essas 12 lições, elas sirvam suficientemente para abençoar 12 meses do nosso ano. Mas, Senhor, em princípio de profecia, eu quero liberar uma palavra sobre cada aluno, sobre cada mentorado que acompanhou essa trajetória, para que eles entendam, tenham os olhos muito claros e abertos para esse texto de crer no Senhor e estar seguro, crer nos vossos profetas e prosperar. Que eles elenquem, que eles escolham, que eles elejam profetas segundo o coração de Deus e que eles conhecem e confiam, para que eles possam seguir, para que eles possam caminhar juntos, sendo mentorados por esse profeta, sendo direcionado, aconselhado, coberto de oração, coberto de estrutura espiritual, coberto de ensino, de técnica, para que eles venham a prosperar. Que os olhos espirituais se abram, que as chaves proféticas, aqueles feelings, aqueles sentimentos, sensações que nós temos de vez em quando, aquele estalo de que nós temos que fazer tal coisa, e isso vem do mundo profético, do mundo espiritual de Deus, e acaba dando certo. Que isso possa ser ativo na vida dos teus filhos. Que eles se movimentem de forma hábil no ambiente espiritual. Que eles possam crescer no ambiente financeiro. Que eles possam prosperar e enriquecer. Que o dinheiro do ímpio, do concorrente, do adversário político, do adversário profissional, do adversário comercial, do adversário
acadêmico, do adversário que está contra ele num negócio, numa licitação, numa corrida dentro de uma prefeitura para conseguir um contrato, dentro de um governo de estado, um governo federal, que o dinheiro dele, que é ímpio, desse ímpio, que é contra o teu filho e tua filha que está aqui nesta aula, que o dinheiro dele venha para a mão do teu filho, porque essa é uma palavra bíblica, uma normativa bíblica, que o Senhor faria com que o dinheiro do ímpio viesse para a mão do crente. Da mesma forma que o povo de Deus, os hebreus, escutaram Moisés, creram na palavra do profeta, pediram para os egípcios, quando saíram de lá, ouro, prata e vestes, e os egípcios prontamente, sem recusar, entregaram suas riquezas para eles. Assim, Senhor, eu profetizo sobre a vida dos meus alunos, dos meus mentorados, que os ímpios venham lhes trazer riquezas, que Deus faça com que a mente do ímpio seja tocada, para que o ímpio seja o abençoador financeiro do crente. Para que o ímpio venha e deseje no seu coração ser o melhor abençoador, o melhor cliente que paga certo, que paga em dia, que o melhor contrato, que eles nem saibam o porquê, mas que os teus filhos percebam que foi a boa mão de Deus fazendo isso. Meu Deus, que nós possamos encerrar esse ciclo dessas 12 semanas de mentoria, mas que nós continuemos juntos, num novo ciclo, num novo tempo, debaixo de uma nova unção, de uma nova palavra profética, e que aqueles que me elegeram como seu profeta, como seu mentor, como seu professor, dos quais eu sou extremamente grato, Senhor. Carrego no meu coração não só a gratidão daquele que é escolhido como mentor ou professor, mas a alegria de saber que os teus filhos confiam no meu trabalho, na unção que o Senhor demandou sobre a minha vida e na minha capacitação, que foi vinda do alto, porque sabedoria foi procurada na terra dos viventes e não foi encontrada, porque ela pertence a ti. Eu agradeço, Senhor, pela sabedoria que o Senhor colocou sobre a minha vida, pela vontade, pela vitalidade que eu tenho em estudar, em buscar conhecimento e compreensão das coisas mais complexas, para que com isso eu possa fortalecer o teu povo, direcionar o teu povo profeticamente aos caminhos de prosperidade, de salvação, de vitória, e também fazê-los conhecedores dos mistérios mais profundos que o Senhor tem a mim revelado. Pai, eu te louvo por isso. Te louvo porque os teus filhos, eles são próximos de mim, mesmo distantes. Te louvo porque há uma ligação de amor mútuo, de respeito mútuo, de irmandade cristã. Eu te louvo, Senhor, porque mesmo pelas telas de um dispositivo móvel, ou de uma televisão, ou de um computador, pelas telas, pelas lentes, pelos microfones, pelos dispositivos tecnológicos, nós estamos ligados e aliançados no amor de Cristo. Senhor, eu peço a sua bênção sobre esta turma que hoje se encerra e que a tua graça poderosa esteja sobre eles, em nome de Jesus. Haja prosperidade e riqueza sobre a vida deles agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amém, amém. Então, agora eu vou encerrar, né, oficialmente essas 12 lições e vou esperá-los daqui a pouquinho na nossa sala do Zoom. Você que está assistindo essa aula, como eu falei várias e várias vezes, até para ficar bem claro, numa plataforma do meu site ou em outra plataforma, não sei. No futuro, provavelmente não tem essa interação no Zoom. Então eu me despeço aqui de forma definitiva dessas 12 lições de vitória financeira. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.